Oi, oi, tudo na paz? Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos lendo o livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do Dave Robertson. Aqui embaixo fica linkado a playlist para que você possa escutar essa leitura na ordem, e aí você pode colocar o seu celular em algum lugar e ir escutando esses ensinos que, colocados em prática, vão edificar a sua vida. Hoje a gente vai para o capítulo 9, capítulo 9, né? O processo de edificação. Isso mesmo, capítulo 9, o processo de edificação. Você está começando a entender quão amplo, profundo e alto é realmente esse assunto das línguas? Bem, ainda há muito mais território para ser explorado. Deixe-me levá-lo mais além. Dentro do processo de edificação que ocorre à medida que você permite que o Espírito Santo ore através de você. O que significa edificar seu espírito? Em 1 Coríntios 14:4 está escrito: o que acontece quando oramos em línguas por qualquer quantidade de tempo? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A palavra edificação é derivada da palavra edifício, a qual significa uma construção massiva e magnífica. Então, quando você ora em línguas, você está erguendo uma superestrutura, uma operação divina para dentro do seu espírito, a fim de acomodar a unção de Deus e qualificar você para o seu chamado divino. Aleluia! Na maioria das vezes, quando os ministros pregam sobre o assunto das línguas, eles enfatizam o fato de que você ora em línguas. Você carrega seu espírito da maneira que você carregaria uma bateria. Eles dizem a você que o seu espírito está, na verdade, recebendo uma carga espiritual. Você está recebendo uma força palpável ou uma unção, como uma eletricidade. Então, mais tarde, quando você impõe as mãos sobre alguém, esta força palpável faz boom. E o poder de Deus vai para dentro da pessoa para curar, liberar e deixar livre. Bem, isso até que é verdade. Entretanto, antes que esta unção palpável se manifeste através de uma pessoa, ela precisa passar pelo processo de edificação que causa tal manifestação. Não são muitos cristãos que parecem saber alguma coisa sobre este processo. Frequentemente, eles pensam que recebem algum tipo de carga mágica por orar em línguas, que imediato começará a operar através dele. Eu também pensava assim. Eu pensava que Deus me ungiria simplesmente como eu era. Pouco eu sabia que ele não estava de maneira alguma pretendendo me deixar em meu estado carnal. A edificação não é assim. Eu me lembro que isso foi uma surpresa para mim quando o Senhor começou a me usar depois que passei diversos meses orando em meu quarto de oração. No segundo culto que eu fiz, o Espírito Santo me mortificou a chamar uma mulher, me prontificou a chamar uma mulher da plateia. Eu fiquei com medo. Isso tudo era novo para mim. Eu disse à mulher: minha senhora, você tem algo de errado em seu corpo e Deus quer curá-la. Então eu impus as mãos sobre os dois lados do rosto dela, fechei meus olhos e comecei a fazer a minha oração mais fervorosa. Mas no meio da minha oração, aquela senhora saiu. Que humilhação! Eu fiquei com vergonha de abrir os olhos. Eu estava ali, em pé, em frente a uma multidão de pessoas, e a mulher a qual eu estava orando tinha ido embora. Quando já não tinha mais o que orar e finalmente criei coragem o suficiente para abrir os olhos, olhei ao redor para ver onde a mulher tinha ido. E ela estava ali deitada no chão. Eu pensei: ó Senhor, olha isso. É isso que é receber uma carga por orar no Espírito Santo? Não sabia o que fazer, mas quando a mulher ficou de pé de novo, ela estava curada. Aleluia. Por muito tempo era assim que eu pensava estar edificado no Espírito Santo. Deus carregando meu espírito, derramando uma poderosa unção dentro de mim para eu usar quando ministrar aos outros. Mas à medida que eu continuava orando em línguas, comecei a perceber que havia muito mais deste processo de edificação do que havia me dito. O diabo não entende os mistérios. Algumas pessoas perguntam qual o efeito que temos sobre o diabo e seus planos quando oramos em línguas para edificação.
Uma coisa que não estamos fazendo é dar ordens ao diabo. Ele nem mesmo entende o que estamos dizendo. A palavra diz que quando um homem ora uma língua desconhecida, ele não está orando aos homens, ele está falando a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Se eu não entendo o que eu estou orando, por que seria da conta do diabo? Entender. Por que Deus permitiria que ele prevalecesse sobre mim? Se o diabo entende os mistérios e eu não, então ele levaria vantagem sobre mim. Esta é a razão pela qual eu não aceito a ideia de que o diabo pode nos entender quando oramos em línguas. Quando começamos a orar em línguas para edificação pessoal, entramos em um recinto santo. E o nosso espírito nascido de novo, recriado, assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, está tendo uma comunicação divina com o próprio Deus. É uma comunicação pessoal, uma comunicação santa, e o diabo não pode entrar lá. Se eu fosse telefonar para o presidente dos Estados Unidos e ele pessoalmente atendesse ao telefone, você me acharia no chão desmaiado de choque. O presidente é um homem muitíssimo ocupado para falar comigo. Por outro lado, meu Pai Celestial está continuamente administrando a vida de cada crente, tanto no céu quanto na terra. Assim, quando eu falo em línguas, eu imediatamente entro em uma comunicação divina com o próprio Deus. Ele atende o telefone vermelho do outro lado da linha e diz: eu sei que é você, Robertson. Eu sei que é você o que você quer. E porque o Espírito Santo, em sua sabedoria, está orando em seu lugar, eu quero que você saiba que a resposta está a caminho. Não há nada que o diabo possa fazer. Essa é a razão pela qual o diabo odeia a oração em línguas, porque ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que está dizendo a Deus, e isso o deixa extremamente nervoso. Por que ele não entende? Bem, olhe para o templo construído sobre a antiga aliança. Dentro do templo estava, no pátio externo, onde as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. O pátio interno, onde o sacerdote oferecia sacrifício a Deus em nome do povo, e finalmente o Santo do Santo, onde a presença de Deus habitava. Somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar o sacrifício de sangue pelo povo israelita. Se o diabo tivesse tido sequer a audácia de tentar rasgar aquele véu e penetrar no Santo dos Santos, ele jamais teria conseguido. Estava completamente fora da sua jurisdição. Ali ele nunca teve acesso. O templo simboliza o crente. Como um crente, meu corpo é o templo de Deus, porque o Espírito Santo veio e fez morada dentro de mim. Minha carne é o pátio externo, minha alma o pátio interno. Mas meu espírito renascido e recriado é como se fosse o Santo dos Santos, e ninguém, mas ninguém, exceto meu sumo sacerdote, tem permissão de entrar lá. Nossa, aleluia, que coisa incrível isso aqui. Então, quando eu oro em língua, Satanás não tem ideia do que Deus está dizendo para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo cria aquela linguagem sobrenatural dentro do meu santo do santo, e isso está fora da jurisdição satânica. Eu conheço um homem cuja irmã sofreu um acidente de carro. Ela foi transportada para o hospital e sua vida estava por um fio. Este homem era um homem de fé. À medida que ele seguia para o hospital, o mais rápido que ele conseguia dirigir, ele confessava repetidamente: minha irmã viverá e não morrerá, ela viverá e não morrerá. Mas toda vez que ele confessava, ela viverá e não morrerá, algo bombardeava suas emoções tão fortemente que aquilo o chacoalhava da cabeça aos pés. Então o pensamento constantemente: ela morrerá. Isso aconteceu inúmeras vezes a caminho do hospital, e isto o atormentava. De repente, pelo dom de discernimento do Espírito, ele abriu os olhos espirituais daquele homem. O discernimento do Espírito permite que você veja no âmbito do Espírito anjos ou demônios. Quando Deus abriu o olho daquele homem, ele viu 2 demônios, um sentado em seu ombro esquerdo e outro no direito. Toda vez que ele confessava, ela viverá e não morrerá, um demônio gritava em seu ouvido para o outro demônio: ela morrerá, ela morrerá. Depois o Senhor falou àquele homem, em seu espírito: confesse e comece a orar em línguas. Então o homem confessou mais uma vez e começou a orar em línguas. Depois de algum tempo, um dos demônios o disse: o que você acha que ele está dizendo? O outro demônio disse: não sei, mas está queimando você do jeito que está me queimando. Está. O outro demônio respondeu: você acha que devemos ir embora? Assim eles se foram. E como você pode imaginar, a irmã do homem não morreu, mas viveu. Que legal. Edificando a sua santíssima fé. Então, o que acontece quando eu oro em línguas para edificação pessoal? A qual eu posso fazer por minha vontade própria e a qualquer hora que eu quiser.
Por que o dom que faz menos sentido à mente natural é tão importante e tão poderoso? Vamos olhar para a Judas 20 e 21 para confirmar isto. Vós, porém, amados, edificando-vos na santíssima fé, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sabemos que Deus somente se agrada e se move em resposta à nossa fé. Em Romanos 10:17, Paulo nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas nós também sabemos que podemos ouvir e ouvir e ouvir a palavra e ainda não vermos qualquer mudança em nossas vidas. Nós ainda precisamos que a palavra seja plantada em nosso espírito, para então achar algum modo de libertar a fé que a palavra produz. Milhares de pessoas no mundo estão transbordando da palavra de Deus. Ainda assim, na maior parte, a igreja não experimenta os resultados milagrosos encontrados no livro de Atos. Então deve estar faltando algum ingrediente que a maioria dos crentes desconhece. A verdade é que qualquer ministro, não importa qual seja a sua unção ou quão cheio da palavra seja, apenas diz a você o que aprendeu através de sua experiência, à medida que o Espírito Santo o ensina em suas horas pessoais de meditação na palavra. Mas aqueles ensinamentos não o beneficiará se você não achar alguma maneira de misturar fé a ele. Você deve pessoalmente ter aquela palavra dentro do seu espírito e então deixar que o Espírito Santo o ensine. Esta é a razão pela qual Judas diz que somos edificados pela nossa fé santíssima, por orarmos sempre no Espírito Santo. Isso somente é assim à medida que apresentamos espontaneamente e livremente nossos corpos como sacrifício vivo. A gente já leu isso em capítulos anteriores sobre o sacrifício vivo. E passamos tempo na perseverança da oração, onde o Espírito Santo começa a nos revelar os mistérios de Cristo. Somente assim ele pode liberar a fé necessária em nossos corações para que o poder de Deus opere em nossas vidas. Faminto pelo poder de Deus. Desde que nasci de novo, fiquei muito faminto por conhecer Deus em seu poder. Primeiramente, pensei que havia algo errado comigo, porque encontrei tantos grupos de crentes que simplesmente não pareciam estar famintos. Eles pareciam não se importar em viver uma vida sem poder. Eu indaguei: Senhor, por que há tantas pessoas que não estão famintas pelo seu poder como eu estou? É o chamado que você tem em minha vida, com operação de milagres, que me torna diferente? Eu estava tão faminto pelo poder de Deus que quando nasci de novo, que tentaria qualquer coisa que eu soubesse para me ajudar a andar em mais poder. Se aquilo prometesse satisfazer a fome dentro de mim, eu faria. Uma pessoa me disse: não é de se admirar que você não esteja andando no poder de Deus. Eu perguntei: por que não? Por causa das joias que você está usando. Você quer dizer que se eu tirar as joias eu andarei no poder de Deus? É isso aí. Então eu tirei as minhas joias. O que aconteceu? Bem, antes de tirar minhas joias, eu era uma pessoa sem poder que usava joias. E depois que as tirei, tornei-me uma pessoa que não usa joias, mas também que não tinha poder. Aquilo não fez a mínima diferença. Mais tarde, quando me mudei para Oregon e me juntei a um grupo de crentes, alguém me disse: não é de se admirar que você não está andando no poder de Deus. Por que não? As histórias deles são as melhores. Bem, como você foi batizado? Eu fui batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, não é de se admirar, a pessoa exclamou. Você foi batizado em nome de 3 deuses, sendo que há somente um Deus. Este grupo específico acreditava que existia somente um Deus, cujo nome é Jesus. Bem, então eu disse: vou me batizar de novo? Como eu disse, naquela altura do meu andar cristão, se eu pensasse que alguma coisa significaria mais poder em minha vida, eu ia fundo. Batizar-me de novo? Fale-me onde eu irei. Nós estávamos no meio do inverno, em Oregon, numa altitude de aproximadamente 1.500 metros. Estava nevando. O chão estava congelando e os 2 lagos estavam cobertos com uma grossa camada de gelo. Após fazer uma fogueira ao lado do lago, mais acima, um grupo foi batizado em uma água congelada, que fluía da calheira, um canal artificial construído para transportar água, toras pelas águas, entre os 2 lagos. O pregador e eu fomos os primeiros a entrar na água congelada. Eu era ignorante demais para saber que podia ser batizado numa banheira de água quente.
Estava tão frio que minhas pernas começaram a ficar azuis. Eu senti que estava congelando para morrer, mas eu estava determinada a entrar na água e ser batizado de novo para que assim eu tivesse mais poder em minha vida. O pregador me perguntou: "Você está pronto?" Batendo os queixos, eu gaguejei: "Estou, pode me batizar." Então ele me mergulhou na água congelada, batizando-me em nome de Jesus. Bem, nos meses seguintes, eu percebi que antes que fosse imerso naquela água congelada, eu era um rapaz pentecostal sem poder, supostamente batizado em nome de 3 deuses. Então aquele pregador empurrou-me de novo para dentro da água congelada e me batizou em nome de Jesus. E eu me tornei um rapaz pentecostal, sem poder, batizado em nome de Deus. Mais uma vez não fez diferença alguma. Não muito tempo depois, chegou o dia em que eu percebi que tinha descoberto uma lei espiritual pela qual aprendi uma chave vital para liberar o poder de Deus em minha vida. "Oh, irmão Robertson, você pode me ensinar a andar no poder?" "Ah, sim, eu posso. E eu não me importo se o seu nome é Mariazinha ou Joãozinho. Esta chave não é para alguns poucos eleitos. Simplesmente continue lendo este livro e eu o ensinarei como sair de tudo que Jesus disse que você foi liberto. Eu também o ensinarei como andar e como entregar em tudo que ele disse que você podia ter em sua vida, propositalmente, simplesmente porque você quer. A resposta está tão disponível a você quanto o ar que você respira." Aleluia. Batalhando pela fé. Quando o Espírito Santo começou a me revelar os tesouros escondidos no livro de Judas, percebi que havia descoberto uma chave importante em minha busca para conhecer Deus em seu poder. Primeiramente, fui até o versículo 3. "Amados, quando empregava toda a diligência em escrevê-lo vós acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a responder-me convosco, exortando-vos a batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos." Fiquei tão animado quando li que devemos diligentemente batalhar por aquela fé que move montes, derrota o diabo e de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que eu estava tão animado? Bem, uma coisa eu aprendi sobre a palavra de Deus. Deus não iria dizer para que eu batalhasse pela fé sem me dar todos os detalhes de como batalhar. Eu estava no caminho certo, buscando pela minha resposta. Veja, não era suficiente saber que eu deveria batalhar pela fé. O clamor no meu coração era: pelo amor de Deus, será que alguém pode me ensinar como? Não me mostra um bife delicioso sem que eu possa comê-lo. Uma vez, quando eu estava conversando sobre esta passagem da Bíblia com o do ministro, ele me perguntou: "Qual é o seu conhecimento sobre o assunto da fé?" Eu respondi: "A fé de Deus é a minha única referência do que se trata de fé. Sou um homem de fé. Eu acredito na palavra de Deus pelo que ela diz. Não sou movido pelo que vejo ou sou sinto, mas sou movido por doenças ou falta de dinheiro. Não sou movido por doença ou falta de dinheiro. Apenas um padrão controla a minha vida. E é a palavra de Deus. Diz sobre o meu problema. Não o que o diabo ou as circunstâncias dizem, apenas o que a palavra de Deus diz." "Então, tudo bem," o homem disse. "Se você acredita nisso, você já tem mais fé do que a igreja primitiva." "O quê?" Respondi. "Para eu ter mais fé do que a igreja primitiva, parece que primeiro terei de ter o mesmo tanto que eles tinham. Se me lembro corretamente, durante um dos reavivamentos de Pedro, as pessoas deitavam os doentes e mortos nas ruas, perto da reunião, porque com apenas a sombra dele, elas eram curadas. Mas corrija-me se eu estiver errado." Eu continuei. "Até agora, não encontrei ninguém deitando os doentes nas ruas perto dessa reunião, esperando que a nossa sombra passasse sobre eles e os curasse. Parece que precisamos batalhar por aquele tipo de fé poderosa que uma vez foi liberada para os santos primitivos." No versículo 4, Judas nos diz o que aconteceu com a fé movedora de monte na qual a igreja primitiva operou. "Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Alguns homens entraram cuidadosamente na igreja sem que ninguém os notasse. Independentemente de quem eram aqueles homens, eles continuaram roubando com sucesso a fé da igreja primitiva. Então, eu organizei um estudo sobre esses homens do livro de Judas, por nenhuma outra razão a não ser descobrir que caminho eu não deveria seguir. Eu não queria que a minha fé sofresse o mesmo destino da fé dos
crentes primitivos, ser roubada de mim por uma religião morta. Judas comparou estes homens ímpios com ondas brávias do mar, que se espumam suas próprias sujidades. Versículo 13. Sobre o que ele está falando? Uma onda se levanta no oceano e por um momento apresenta uma demonstração de glória, mas da mesma maneira que aparece rapidamente, também desaparece rapidamente no mar. Ele também comparou esse homem com estrelas errantes. Eu e você conhecemos esse fenômeno por estrelas cadentes. Repentinamente, uma estrela cadente pisca no céu noturno com um brilho espetacular de glória, então logo desaparece na escuridão da qual veio. De semelhante modo, aquelas estrelas errantes, depois de aparecerem claras como a luz da verdade por um tempo curto, somem de volta a negritude das trevas, que foi guardada para elas na eternidade. Eternamente. Esse meu nariz... Oh, tá repreendido em nome de Jesus. Tem um tique com esse... Não tem, né? Isso aqui tem um suporte, né? Pra que eu possa pregar aqui assim. Mas primeiro que o suporte quebrou. Segundo que às vezes é melhor segurar, porque senão fica na roupa aqui, passa cabelo, aí dá ruído. Vamos continuar. Para a glória de Deus. Esses homens também são chamados de nuvens sem água. Versículo 12. Por toda a Bíblia, água é usada como se referir ao Espírito Santo. Por exemplo, já vimos que Jesus comparou o Espírito Santo aos rios de água viva, fluindo do nosso interior, João 7,38. Portanto, essas nuvens sem água eram homens que roubaram o poder de Deus da igreja primitiva. Eles entraram desapercebidos, usando doutrinas de homens para roubar a fé dos crentes até que não houvessem mais fé. Até que a igreja fosse imersa na era da escuridão, tendo perdido toda a fé por centenas de anos. Não é de se maravilhar que Judas comparassem esses homens a nuvens sem água. Em período de seca, uma nuvem sem água pode cruzar o horizonte com uma imagem promissora. Pode dar uma ótima impressão enquanto passa, mas quando for necessária a produção de chuva, aquela nuvem será inútil, pois não tem água. Portanto, o primeiro critério para se andar no poder de Deus é que eu preciso ser uma nuvem com água. Em outras palavras, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas é claro que apenas ser cheio dele não é suficiente. Eu costumava achar que o batismo do Espírito Santo era tudo o que eu precisava para ver automaticamente o poder de Deus ser liberado em minha vida. Isso está errado. Conheço pessoas que já são batizadas no Espírito Santo há 40 anos, mas se você medisse o poder do Espírito Santo pelo fruto de suas vidas, você chegaria à conclusão de que o Espírito Santo não tem poder nenhum. Finalmente, cheguei à conclusão de que, mesmo que eu fosse uma nuvem com água, mesmo eu sendo cheio do Espírito Santo, ainda assim haveria algo que eu teria que fazer para andar no poder de Deus. Apenas ter o Espírito Santo não seria o suficiente. Deveria existir uma maneira de liberá-lo no meu interior. Deveria existir uma maneira para tirar do meu espírito todo o poder do Espírito Santo e colocá-lo nos problemas que precisavam ser vencidos. Algumas vezes, enquanto eu estava em um encontro ouvindo um ministro pregar o evangelho, eu queria levantar a mão e dizer: com licença, senhor evangelista, mas o Espírito Santo que você está falando, aquele que moveu a face das profundidades, é o mesmo que agora habita em mim? Sim, filho, ele diria. Bem, então, senhor pregador, você poderia me dizer como tirar todo esse poder do meu espírito e libertá-lo sobre o meu problema? E liberá-lo sobre o meu problema? Porque até agora, qualquer resfriado tem acabado comigo. Eu sabia que com certeza havia uma maneira para liberar o poder do meu interior. E mais tarde eu descobri que realmente há. É intencionalmente liberado o poder na medida que você quiser em sua vida, superando um andar carnal guiado pelos sentimentos. Judas tinha mais a dizer no versículo 19 sobre aquelas nuvens sem água, que entraram desapercebidas na igreja. Se estes, os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito, estes homens ímpios eram sensuais, ou guiados pelos sentidos. Isso significa que eles eram mais dominados pelos apetites carnais do que pela palavra de Deus. Por isso ele diz, não tem o Espírito. Estes homens não tinham o Espírito Santo em operação em suas vidas.
Portanto, eles estavam separados da verdade pelo diabo, pela carnalidade e seus desejos. Então, é evidente que ser cheio do Espírito Santo tem algo a ver em não ser dominado pela carne. Certamente tem algo a ver com parar a doença ou ela me parar. Deve haver um jeito de liberar o Espírito Santo em minha vida para que a pobreza não paralise meu processo e que eu possa impedir a falta de dinheiro. Eu não sou uma nuvem sem água, eu fui batizado no Espírito Santo, sou um crente que ora em línguas, derroto o diabo, move montes, estou cheio de fé. Não preciso ser como aqueles que promovem divisões. Por que não? Esse próximo versículo segue o mesmo pensamento do versículo 19 e me diz por quê. Vós, porém, amados, você que tem o Espírito Santo, edificando-vos na vossa santíssima fé, edifique-se acima de um andar dominado pelos sentidos, através da oração no Espírito Santo. Já está acabando o capítulo. Este processo de edificação que Judas 20 nos liberta da condição carnal e cheio de contendas descrita em Judas 19 nos faz viver continuamente em Judas 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em outras palavras, orar em línguas é a ponto entre o estado de contenda e sensualidade e o amor de Deus. Quanto já não buscamos a Deus para aquele crescimento indefinido da fé de Deus depositada em nosso interior. E aqui está esse versículo nos dando total garantia que podemos nos edificar. Edificando-nos em quê? Acima de um andar onde a doença nos paralisa, acima de um andar onde a pobreza reina em nossas vidas, acima de um andar onde nossos filhos estão perdidos para o mundo eternamente, acima deste âmbito dominado pelos sentidos, onde somos mais movidos pelo que vemos, ouvimos e sentimos do que pela palavra de Deus. Podemos liberar o poder do Espírito Santo em nossas vidas à medida que nos edificamos em nossa fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo. Ore até que o poder venha. Gente, meu nariz é uma coisa, né? Ele tá coçando. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Ai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em Marcos 11, 23, está escrito que eu posso dizer a um monte em minha vida: erga-te e lança-te no mar. E se eu não duvidar em meu coração, terei o que eu disser com a minha boca. A condição aqui é esta, que eu não duvide em meu coração. Depois, no versículo 24, Jesus disse que eu terei tudo o que eu desejar quando oro, se eu crer que recebi minha resposta. Então, mais uma vez, a única estipulação é que, além da minha oração ter que ser de acordo com a vontade de Deus, eu não posso duvidar em meu coração. Bem, isso faz com que este fato seja muito significativo. Eu encontrei algo que eu posso fazer propositalmente o quanto e quando eu quiser, algo que carrega a garantia de Deus de me edificar na minha fé santíssima, com a parte de mim onde ele disse que não posso duvidar. Portanto, quando eu falo ao monte, a única questão entre um andar de poder para derrotar o diabo e mover montes será que eu tenho coragem de orar até que o poder venha? Porque não é uma questão do poder vir ou não, ele virá. A única questão é, será que eu tenho coragem de perseverar até que ele venha? Mas, irmão Robertson, sou um homem de negócios. Então o Espírito Santo virá em poder para os seus negócios. Sou empregador, então ele virá com poder para o seu ministério. A questão não é será que o poder virá? A palavra inspiradas por Jesus em João 20 não vem de teologias, e sim de verdade. E se Jesus diz, está dito, você acreditando ou não. Isso não é uma democracia. Jesus não pediu pelo meu voto. O seu trabalho não é mudar a verdade de Deus, assim encontrá-la. Jesus inspirou Judas para escrever os versículos 19 e 20. Ele está dizendo que existe uma chave que, quando usada, edificará você acima de um andar dominado pelos sentidos, onde você ainda é derrotado pelas coisas das quais já foi liberto. Ao invés disso, esta chave fará com que você ande em poder com a sua fé santíssima. Qual é a chave? Usar aquela linguagem sobrenatural chamada línguas. Por que somos edificados? Deixa eu ver o quanto falta para a gente finalizar essa leitura para a glória de Deus Altíssimo. Parece que falta uma única página. Obrigada, meu Senhor.
Agora, sabemos através de 1 Coríntios 14:14 e de Judas 19 que somos edificados quando oramos em línguas. Mas minha pergunta a Deus é: por que somos edificados? Ou seja, se eu passar 3 ou 4 horas orando no Espírito Santo, quero saber por que isso me edifica. Saber que preciso orar em línguas não é o suficiente. Se você realmente acredita que isso edifica e o qualifica para cumprir o chamado de Deus em sua vida, o que você mais deseja em seu coração? Ninguém pode impedi-lo de ficar em seu quarto de oração. Muitos cristãos sabem o que 1 Coríntios 14:4 diz, mas eles ainda passam a maior parte do tempo executando programas feitos por homens e tentando descobrir o plano de Deus para suas vidas com suas cabeças. Então, obviamente, eles não acreditam que a resposta está em se edificar orando em uma língua desconhecida. Portanto, saber que preciso orar em línguas não é o suficiente. Quero saber por que sou edificado. Por que sou edificado em minha fé santíssima quando eu falo um monte de sílabas no ar por 2 ou 3 horas, as quais eu não entendo? Com minha mente natural? Eu disse a Deus: se você pudesse me ajudar a entender o porquê, talvez eu pudesse ajudar o seu povo a entender também. Assim eles também poderiam entrar em um andar no Espírito com o poder. Você pode imaginar como me senti quando o Senhor abriu a Bíblia para mim e me mostrou o porquê do processo de edificação das línguas? Ele me levou novamente a 1 Coríntios 14, do 2 ao 4. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Note o que Paulo diz no versículo 4, que aquele que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque através do simples dom da profecia, o que é equivalente ao dom das línguas e a interpretação operando juntos, a mente de Cristo para aquele dia e hora é manifesta para aquela assembleia pública. Uma pessoa que profetiza fala a homens para edificação, exortação e conforto, conforme o versículo 3. Mas toda exortação deve ser baseada em um fundamento da Bíblia. Ou não há sobre o que exortar, por exemplo. Não posso exortar sobre Jesus para andar na lua, para tomar café da manhã em seu caminho para a terra, porque isso não está na Bíblia. Portanto, às vezes, o Espírito Santo desvendará um mistério através da profecia, revelando a mente de Cristo a respeito de uma passagem que não foi entendida. E depois que o Espírito Santo profetiza através de alguém para edificação e exortação, um consolo divino vem ao corpo dos crentes, o que é diferente de um auge emocional. Eles são consolados de uma maneira mais forte que as emoções. A profecia os revigora no espírito e lhes dará sensações de que tudo ficará bem, que poderá durar por dias. Então, quando uma pessoa profetiza, edifica a igreja coletivamente, e quando ela ora em línguas, se edifica individualmente. Contudo, as razões pelas quais o corpo dos crentes ou você como indivíduo é edificado não são a mesma. Dos dois casos, a mente de Cristo é revelada. As profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifesta coletivamente à igreja. Por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifesta a você como indivíduo, porque o Espírito Santo começará a levar perante o trono de Deus os mistérios que você tem orado e os comunicará de volta a você através da revelação. É por isso que você é edificado através da oração em línguas. Portanto, passar 3 horas orando no Espírito Santo seria uma das coisas mais sábias que você poderia fazer. E se você fazer isso todos os dias, cuidado, diabo. Você estará se edificando em sua fé santíssima, recebendo grandes revelações da mente de Cristo. E o diabo não tem ideia do que você está falando. Ele só poderá assistir isso acontecendo. Aleluia. Esse foi o capítulo 9. No vídeo de segunda-feira, né, que é a semana que vem, fim de semana não tem vídeo, é de segunda a sexta, nós vamos ir para o capítulo 10, que é purificando e mortificando. Aqui você pode ver que a gente tá bem, nossa, no meio assim do livro, né? Ele tem 15 capítulos, se eu não me engano. Então, agora faltam somente 5 para você finalizar, para que a gente possa finalizar esse livro abençoado, que
com ensinos que, colocados em prática, podem edificar a nossa vida. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fortalecer a continuar com esse propósito de leitura. Que essas sementes que estão sendo plantadas dê fruto em nossas vidas. Eu intercedo por cada um que está assistindo esses vídeos, escutando, Senhor, intercedo pela vida deles, pelo crescimento, pelo andar, pelos seus dias, por suas casas, suas famílias. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus. Eu intercedo, eu declaro que Tu és o nosso Senhor, o único Senhor das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos dias. Até o nosso esperado encontro, Pai, até a nossa morada celestial, que os nossos olhos sejam fixos em Ti, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Obrigada, obrigada por tudo que Tens feito, obrigada por estar conosco, obrigada pelo Consolador, Espírito Santo, aleluia. Obrigada, meu Pai. Derrame línguas sobre o Seu povo, que o maior número de pessoas fale em línguas, que através desse vídeo o maior número de pessoas coloque em prática as línguas, que nesse momento aqueles que não orem passem a orar, aqueles que orem de fato, de verdade, em nome de Jesus. Obrigada, amém, aleluia.